né? A todos vocês ligados aqui no canal, eu torço pro Vasco. É muito bom ter você por aqui. Você que está chegando pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no nosso canal, rapaziada. Um canal de vascaíno para vascaíno e que contamos muito com a sua ajuda. Então deixando aquele like, dando aquela moral na inscrição, já vai ajudar bastante. Rapaziada, vamos tratar hoje a respeito do resumo que foi feito pelo repórter Gabriel Farias. É lá da Transamérica, o cara fez um resumo perfeito da situação atual do Vasco. Fez umas cobranças ao Rafael Paiva e fez cobrança também ao Pedrinho, galera. E tem que ser cobrado mesmo, porque pelo que a gente tem visto nos últimos jogos, e principalmente o jogo de ontem, o Vasco jogando em casa, a atmosfera toda a seu favor, e os caras que eu digo, os jogadores, não correspondem. Claro que teve os erros do Rafael Paiva, que não podemos deixar de falar aqui. Eu até ontem no pós-jogo, no vídeo que eu fiz, eu até me equivoquei em algumas falas minhas, mas eu venho aqui para também me desculpar, porque analisando depois com mais calma, a gente vai ver que a entrada do GB não foi uma boa, a entrada do próprio Galdames, ele está ressuscitando jogadores que nem deveria estar mais jogando mais no Vasco, como foi o Zé Gabriel na última partida contra o Red Bull Bragantino no Brasileiro, e agora o Galdames volta a jogar. Ele surge com um novo esquema de jogo, que é num 4-3-2-1, né, com a linha de 3 volantes ali, com o Matheus Carvalho, Hugo Moura e o Sforza, tendo em vista que o Sforza fez uma boa partida, se entregou bastante na marcação, soube fazer boas coberturas. Então acho que o Vasco teve algumas nuances interessantes, mas depois deixou o time do Atlético Goianiense tomar conta do jogo. Isso não pode acontecer de forma alguma. Acho que ontem o Vasco precisava sim de uns pontas para quando fosse municiado, pudesse ir a fundo, fazer um cruzamento para o Verratti, como foi até ao próprio Emerson Rodrigues no finalzinho do jogo, para fazer aquele lance. E com isso não aconteceu muito no jogo, porque ele botou o GB para segurar a bola, como ele próprio falou na coletiva. Botou o GB para segurar um pouco mais, só que o GB não fez isso. Quando entrou em campo, a gente queria um pouco mais de velocidade, ele estava se arrastando já em campo, parece que estava mais cansado do que o próprio Verratti. E falando em Verratti, dava para ver que estava extremamente cansado, rapaziada. Extremamente cansado. E isso não pode acontecer, galera. Não pode acontecer. E tendo em vista essa questão do cansaço, eu trouxe aí uma fala do Hugo Moura. Hugo Moura falando sobre o momento dele, o momento do Vasco nessa situação que está vivendo agora. Falou do jogo do Grêmio, do campo onde jogou com o Grêmio lá na Arena Condá, um campo desastroso. Você vai acompanhar na volta. Falaremos um pouco mais desse resumo do Vascão da Gama para você. Então assista esse vídeo e tire as suas próprias conclusões, galera. Concordo que a gente não demonstrou nosso trabalho no segundo tempo, não que a gente não queira, só que a gente não tem tempo para descansar, cara. A gente não consegue descansar, a gente não consegue treinar, isso dificulta, claro que os outros times também não conseguem, só que a gente veio de uma sequência muito pesada de 2 dias, já tem que estar concentrado para jogar, isso dificulta, a gente cansa. Mas agora é assistir o vídeo, porque não dá tempo de treinar, e ver o que a gente errou para melhorar contra o jogo contra o Fluminense, porque é muito importante o jogo contra o Fluminense para a gente pontuar no Brasileiro. Do jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível que a gente jogou contra o Grêmio, muita chuva, um campo muito pesado, isso dificultou muito a nossa sequência de descanso, nossa sequência de trabalho, treino. Mas eu creio que não foi nada de parte técnica, assim. Eu acho que mais o cansaço que a gente está no nosso corpo, acho que deixa um pouco mole ali. Eu acho que a gente não pode entrar mole, mas é tentar descansar, porque a gente sabe que o Brasileirão, o calendário brasileiro é desse jeito. Então a gente tentar descansar amanhã, tem sexta, quarta, quinta, sexta, ou 3 dias, glória, e pra gente ir pro jogo contra o Fluminense, que é um clássico, a gente sabe que é um jogo muito difícil também, que o Fluminense está numa crescente muito boa no Campeonato Brasileiro, mas a gente vai pro nosso jogo da vida. E como vocês viram aí, rapaziada, o Hugo Moura deu até um glória, né, no final, dá até um glória quando ele lembra que o Vasco terá hoje,
amanhã e sexta-feira para descansar e trabalhar. Mas aí que entra a questão. É só o Vasco que está se cansando dessa forma? Porque tendo em vista que outros times também têm o mesmo período que o Vasco está tendo de treino e de jogo, perdão. Quarta, domingo. Quinta e domingo. Ou quarta e sábado. Então, o tempo de recuperação é muito curto para todos. Ele mesmo, até mesmo ele fala isso também, que é curto para todo mundo. Só que, porque alguns times não caem tanto o desempenho e o Vasco cai? Porque se a questão for cansaço, tem que explicar. Alguém tem que vir a público explicar. O próprio Daniel Félix, que é o preparador físico do Vasco. Por que o Vasco cai tanto de rendimento? Jogadores cansados, saindo praticamente com a língua para o lado de fora. Já estourou 2 jogadores recém-chegados aí. O Alex Teixeira e o próprio Felipe Coutinho. Então, tem que ser explicado tudo isso. Porque eu não consigo colocar que seja somente o Vasco que está sendo prejudicado com a questão de jogos. Não. A questão é preparação física que está sendo mal feita. Eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que é o que está aparecendo, rapaziada. Ou não. Você não concorda comigo? Pode deixar no comentário. Ou se tiver que acrescentar algo, acrescenta, por favor, que eu vou querer ouvir de você. Porque eu, como torcedor do Vasco, torcedor do Gigante da Colina, eu não entendo. Não entendo que é só o Vasco. E você pode ver, jogadores como o Verratti, por exemplo, 34 anos para 35, o cara corre o jogo inteiro, tava, mesmo com 3 volantes, ele estava vindo lá atrás buscar a bola. Dando um pique, fazendo um contra-ataque, 50 metros, 60 metros, correndo. Não é papel pro Verratti fazer aquilo. Então, acho que nessa questão, eu acho que ele errou um pouco. Porque acho que o Vasco precisava de um homem de lado de campo ali. Sei lá se ele ia entrar com o David ou com o próprio Emerson Rodrigues. Por que o David não? Se ele colocou o Galdames em campo. Entende? Então tem algumas coisas que não dá para entender muito no Rafael Paiva. Ontem, se fosse para entrar com 3 volantes, eu, até falei na live ontem, eu entraria com o JP. Eu entraria com o JP, porque o JP, os últimos jogos que ele jogou, ele estava fazendo um combate lá atrás e sabia sair jogando. Ah, Marcos, mas ele entrou bem no jogo ontem? Aí é outra discussão. Mas todos que entraram ontem não conseguiram render. Não conseguiram fazer com que o Vasco evoluísse na partida. E o Vasco fez uma partida desastrosa. E tendo em vista isso, rapaziada, temos que abrir o olho, porque no sábado o Vasco tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O Fluminense joga daqui a pouco diante do Juventude no Maracanã. Vai decidir uma vaga. O Fluminense está com um resultado adverso. Perdeu de 3-2 o Juventude. Agora vai jogar em casa. Sabemos aí, pelas as informações que nós já vimos por aí, o Fluminense vem com força total para jogar contra o Juventude. Então vai ter um desgaste. Aí eu estava conversando até com o pessoal lá no grupo lá que eu tenho do WhatsApp, e eles falaram, mas o Fluminense tem peça de reposição. Tem peça de reposição. Pois bem, tem peça de reposição, mas não vai se cansar? Será que essas peças de reposição não vão entrar hoje? Porque o Fluminense está jogando no mesmo período que o Vasco joga. Questão de 2 dias no máximo para descansar. 2, 3 dias. O time teria que estar cansado também. Então vamos ver o desempenho do Fluminense hoje, para poder avaliar, porque sábado tem jogo. E vai ser em TV aberta, novamente. E o Vasco tem que apresentar um bom futebol. E é uma coisa que chama atenção também. O Vasco, normalmente, contra os times melhores do que ele, o Vasco desempenha melhor. O Vasco tende a desempenhar melhor. O único time que eu não vi o Vasco desempenhar tão bem nesse campeonato foi contra o Urubu. Que foi aquele massacre. Mas também a gente estava sem técnico ali. O Álvaro Pacheco entrou perdido naquele jogo. Não conhecia muitos jogadores. Na hora de mexer, mexeu errado. Mas isso tem que ser corrigido. E tendo em vista isso, rapaziada, falando que precisamos de reforços, temos um reforço caseiro que vai voltar. Tem tudo a ser relacionado agora no jogo diante do Fluminense, que é o próprio João Vitor. Não é um reforço para a zaga do Vasco, que já vai dar um gás, vai dar uma ajuda para o sistema defensivo do Vasco. Não sei se ele vai entrar de titular, se ele vai entrar no decorrer da partida, mas vai ajudar bastante. Vai ajudar muito, porque ele tá fora aí esses dias, tá fazendo muita falta. Muita falta mesmo pro elenco do Vasco. Porque o Léo falhou. O Léo não tem confiança mais por parte da torcida. Então, o Vasco tem que contratar jogadores, e principalmente nesse setor do campo. Tem ali a zaga, ponta esquerda, e pelo menos mais um centroavante para disputar com o Verratti. Para ser o reserva imediato do Verratti. Nós vimos aí o Davidson.
não servia pro Vasco, foi pro Atlético. Então, acho que o Pedrinho tem que trabalhar. E relacionado a isso, temos esse comentário, esse resumo perfeito, rapaziada, que o Gabriel Farias da Transamérica, o jornalista, que foi cirúrgico na sua análise do Vasco da Gama. Se liga aí, valeu? Mas antes de mais nada, já peço a você muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no YouTube. Valeu, rapaziada, tamo junto e fui! Se liga aí no vídeo. Foi o Atlético Goianiense, né? Porque fosse um adversário um pouquinho mais qualificado, o Vasco teria se enrolado nessa fase da Copa do Brasil. Sabe aquela história de que time que quer ser campeão não escolhe adversário? Me desculpa, é muito bom quando o sorteio te dá de presente um Atlético Goianiense da vida. Sabe por quê? Porque aí você consegue avançar sem jogar um grande futebol. Com muita boa vontade, eu vou dizer que entre os dois jogos, o Vasco teve um bom tempo, juntando os dois jogos. Um Vasco que esteve muito mais próximo de um mau futebol do que de um futebol equilibrado. E ainda assim avança. Avança por quê? Porque o adversário tropeça também nas próprias pernas. Porque o adversário não tinha a menor qualidade, estava muito tenso, vivendo um momento muito ruim da temporada. E o mata-mata tem disso também. Eu sempre falo que o mata-mata, você pensa muito no resultado, você pensa em se classificar, você pensa em avançar de fase, e isso o Vasco conseguiu. Agora vai ter tempo para ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de qualidade, de repente até reforçar o elenco precisa, para quem sabe numa fase quartas de final, contra um adversário que fatalmente vai ser muito mais qualificado. Não tem mais Atlético Goianiense pro Vasco encarar, pelo menos eu acho, na próxima fase da Copa do Brasil, e aí vai precisar realmente de maior qualidade. Enquanto isso, tenta organizar um pouco mais a casa, porque tá muito claro que o Vasco não vem jogando muito bem, o Rafael Paiva não vem tomando as melhores decisões nos últimos jogos. Ainda bem, vamos agradecer aos céus que o sorteio foi bom pro Vasco da Gama. Tem muito time aí que lamentou o sorteio. Para um time como o Vasco, que ainda não é tão forte, pegar adversário mais frágil dá tempo de se organizar.